Fala aí, galera, boa noite, vamos chegando. Hoje é uma das lives mais pedidas de todas, então vamos chegando aí, galera. Quem puder me avisar se o som, se o áudio tá bacana, vai avisando. Já aí 200 pessoas, todo mundo tá fazendo, até minha mãe tá fazendo live, cara, tá um negócio de louco aqui no Instagram. Achei que não vinha ninguém, né? Mas vamos lá, vamos chegando, 300 pessoas. Hoje uma das lives mais pedidas. Se você assistir essa live, tá? Se você assistir essa live e não entender o porquê de você investir qualquer coisa em criptomoedas, a culpa é minha. O problema não é das criptomoedas, não é do Satoshi Nakamoto, não é de ninguém, a culpa é minha, tá? E talvez da minha convidada, mas minha convidada é muito boa, tá? Eu já vou chamar ela aqui, o áudio tá bacana. Laranja Investidor, um abraço, um beijão para todo mundo que tá entrando, 500 pessoas, já vamos começar, tá? Eu vou chamar ela aqui. Ela é diretora de comunicação da única casa de análises, que faz um trabalho sério em criptomoedas, tá? Tem muita bagunça por aí, muita gente que quando o Bitcoin sobe fala do Bitcoin, quando cai some, e eles não fazem isso. Ela é diretora de comunicação e também é uma amante da liberdade e tudo mais. Eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Vamos lá. Tá aí, ó. Ela é tão importante que achei que ela até ia mudar de ideia de fazer a live comigo. Tá, vamos ver se ela aparece. Quase 700 pessoas. Obrigado, galera. É uma live muito importante. Não tem outra coisa para você fazer para ver por aí. Olha aí, apareceu, não abandonou. Charles. Boa noite, galera. Tudo bem? Finalmente saindo dessa nossa live, a gente já estava aí combinando ela faz Meu tempo, Deus. né? Faz tempo. Mas tem uma coisa, hein? Foi só a gente falar que ia fazer a live que o Bitcoin está subindo 10% hoje. Então, o pessoal acho que tá favorável. O pessoal já começou a comprar. E antes que alguém fale alguma coisa, a gente vai conversar bastante, tá, pessoal? Até agradecer 800 pessoas já aqui. A gente vai conversar. Depois eu vou abrir uma caixinha de dúvidas, tá? E eu respondo algumas e mando algumas dúvidas para ela depois respondendo no perfil dela. Então ninguém vai ficar com dúvida, tá? Foca aqui, foca aqui. E o que você não entender, depois você vai entender. Eu quero que você guarde 2020 essa live, porque se você não investir em criptomoedas, lá em 2022 você vai falar, putz, em 2020, na época daquele corona, tinha uma live, um maluco falando, uma mulher lá, eu não entendi nada. E vai ser o maior arrependimento da sua vida. Então, desculpa, Tata, agora eu vou te passar a palavra. Se você quiser fazer suas considerações iniciais, eu já te apresentei. Se você quiser falar alguma coisa primeiro, antes de eu fazer algumas perguntas. É uma grande satisfação estar aqui fazendo a live contigo. Você sabe que eu admiro o trabalho que você faz também, que é um trabalho de uma forma independente, com cautela. Então, isso é algo que eu admiro pessoalmente como profissional. Então, sempre acompanho. Você sabe que eu sou bastante crítica e eu gosto de trocar ideia com as pessoas, inclusive até contigo. Eventualmente, se eu discordo alguma coisa, você sabe que eu mando. Então, tenho muito esse perfil, assim. Então, tenho tentado. Na verdade, eu criei este perfil, né? Foi ano passado, com o objetivo de desmistificar o assunto criptoativos, o assunto criptomoedas, né? Como investir em criptomoedas. Porque a gente veio falar muita coisa sobre Bitcoin, criptomoedas, e muitas vezes não está falando diretamente do ativo, mas sim de coisas que estão acontecendo em torno, né, da rede do Bitcoin. Por exemplo, tem muitas matérias que a gente vê que sai por aí falando assim, pessoa leva golpe porque investiu em Bitcoin. Aí você vai ler a matéria, não investiu em Bitcoin. Ela foi através de um terceiro que disse que tinha Bitcoins. Muito comum. Então a gente vê muito isso, e isso é fruto de desinformação e também muitas vezes de um sensacionalismo, né? Porque aquilo que está gerando acessos é o que a mídia tenta veicular, então tudo que é manchete mais sensacionalista, eles aproveitam disso. Então não tem como fugir de ter esse tipo de notícias, né? A grande questão é realmente filtrar e desmistificar. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre criptos nesse meu perfil, ainda as pessoas até achavam curioso, porque elas viam que a maioria das pessoas usavam personagens.
porque tinham receio, porque não queriam relacionar a imagem delas a isso. Só que eu falei, não, é justamente porque esse assunto, ele ainda é tido como um tabu. Tem gente até que falou, profissionais do mercado financeiro, que era marginalizado, que a gente tem que realmente levar a sério isso, falar a sério. Porque mais importante, até eu sempre falo isso nas minhas redes, do que se você vai começar a investir ou não na Bitcoin ou em outras criptos, é você estudar sobre esse mercado. Eu, até uma coisa, agregando aí ao que você está falando, eu já escutei várias vezes amigos meus que me falaram o seguinte: cara, eu gosto do seu canal, eu acho você um cara inteligente, eu gosto quando você fala de ações, fundos imobiliários e tal. Agora, pô, eu não entendo como é que você tão inteligente investe nesse negócio de Bitcoin e tal. E aí eu falo, olha, eu sou capaz de vender a minha carteira inteira de investimentos e ficar líquido. Mas eu não fico fora de criptomoedas nem um dia. Nem um dia. Isso é uma coisa impossível. De 2017 para cá, não teve um dia que eu não fiquei comprado em criptomoedas. E aí, para falar um pouco disso, eu queria mostrar para as pessoas o seguinte, ó, foca aqui, galera. Eu vou mostrar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu estou com um pacote aqui, ó, cheio de dinheiro. Vocês vão achar que eu sou maluco, mas é bom que daqui a um tempo vocês vão levar. Tá vendo isso aqui, ó? Eu estou cheio de dinheiro. Eu estou cheio de dinheiro. Deve ter umas 100 ou 200 notas de dinheiro aqui, ó. Eu vou enviar, nos próximos livros que eu mandar para vocês no sorteio, eu vou enviar essas notas. Só tem uma curiosidade nessas notas, olha só. Eu tenho uma nota aqui de 1.000 cruzados, que o governo carimbou essa nota e de repente ela virou um cruzado. Então é uma nota de 1.000 cruzados. Eu vou enviar como brinde, tá? 1.000 cruzados. Que ela virou um cruzado, depois ela perdeu o valor. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Tatá. Os governos estão se endividando, agora estão aproveitando a história do coronavírus para dar dinheiro para tudo. Daqui a uns 5 anos e tal, o que você acha que pode acontecer? Será que o dinheiro que a gente está circulando não vai virar isso aqui? Nada. Pois pode é. falar. Quando as pessoas me perguntam qual a minha previsão, até quanto o Bitcoin vai chegar, eu respondo para elas o seguinte, a questão não é até quanto o Bitcoin vai chegar, mas sim o quanto a moeda estatal vai se depreciar. Uhum. Por um pouco de ingenuidade, alguns por interesses, muita desinformação, e as pessoas estão batendo palma para o descontrole fiscal dos governos e imprimir dinheiro, mas elas não relacionam o que acontece logo mais aqui na frente. Como que isso está gerando dívidas para os pagadores de impostos. Isso não é de graça. O dinheiro que está sendo impresso agora pelas máquinas do governo, que as pessoas falam, mas o Bitcoin não tem lastro. Qual é o lastro dessa moeda estatal? Não tem. É ela que não tem, na verdade. O Bitcoin tem toda uma infraestrutura, tem tecnologia, tem energia que é empenhada nela. Então tem muito mais lastro até do que a moeda estatal. Uma dúvida que... Desculpa, uma dúvida que a gente já pode tirar com as pessoas é o seguinte, a moeda estatal ela pode ser emitida quanto quiser e o Bitcoin ele é limitado a 21 milhões de moedas e como muita gente já perdeu moeda, no máximo a gente vai ter umas 17 milhões. Então, gente, a primeira dúvida que a gente está tirando de vocês é o seguinte, Bitcoin é limitado, tá? Então nem tem um para cada um. Se você quiser comprar um agora, você tem que comprar logo, porque daqui a pouco você não vai comprar. Desculpa, Tatá, pode continuar. Imagina. Então, acho que as pessoas ainda não estão atentas às consequências dessa postura agora. E eu vejo que além da crise que a gente está tendo na saúde, que é algo bastante crítico, a gente está passando por algo que não tem nada igual na história. É realmente muito triste essa crise que a gente está tendo em termos global. Mas a gente também está tendo, a gente está vendo crise na gestão, na forma como os governos eles respondem tardiamente a tudo. Nunca é no princípio da precaução, nunca é. Começou lá em janeiro a ter as primeiras notícias. Os governos tomaram medidas de precaução? Não. Então, assim, eu vejo muito essa negligência e que as pessoas não se atentam às consequências dessa postura dos governos agora. Acham que é simplesmente imprimir mais dinheiro porque isso vai ajudar os mais necessitados, mas geralmente esse dinheiro que o governo vai fazer os resgates agora, eles chegam a alguns grupos.
Quando chega lá, no mais vulnerável, ele já perdeu o poder de compra. Então, Me empobrece ainda perguntaram, mais pobres. me perguntaram qual seria outra solução. Por exemplo, a gente podia cortar todos os benefícios dos deputados, senadores e tal, e usar esse dinheiro, por exemplo. Seria tudo igual, não se endivida nada, né? Corta. Será que a gente não poderia cortar agora o dinheiro deles e utilizar o dinheiro desses vereadores para doar para a população? Pronto, não ia ter endividamento do governo, mas isso ninguém quer, né? Não. E uma outra crise que eu acho perigosa e algo que está avançando aí nos discursos é os ataques às liberdades individuais. Perfeito. A gente está vendo uma intensificação cada vez maior na defesa desse tipo de postura e a gente sabe que quando a gente empodera o Estado, é difícil de regredir. Nunca vai regredir, nunca vai regredir. Eles vão começar a controlar onde a gente está por telefone, né? E aí, assim, para quem está aqui, gente, tem mais de 1.000 pessoas, obrigado. A questão é a seguinte, a gente está falando de liberdade, de dinheiro, de tudo. Eu já mostrei aqui que eu vou dar um dinheiro para vocês que não vale nada, né? Mas que já valeu. Alguém morreu com esse dinheiro na mão, né? Alguém morreu com esse dinheiro na mão. Então, a questão é a seguinte, Tatá. Dentro disso tudo, né? Você concorda que as criptomoedas, e principalmente o Bitcoin, elas chegaram para ser algo que a gente possui e que ninguém pode tirar? E aí eu acho que você pode falar um pouquinho isso. Sim, eu acredito assim que por não sofrer interferência, né, dos governos, ser uma moeda que ela tem regras claras e imutáveis, tem um valor determinado a ser minerado. Então, é uma moeda que teoricamente ela é deflacionária. Não tem o risco da gente estar com uma moeda que daqui a pouco alguém muda de ideia e quer gerar mais bitcoins. Então, tendo em vista isso, é uma maneira da gente se proteger, então, dessas intervenções. E, assim, num país emergente como o nosso, o Brasil, que a gente está sempre sujeito aí a crises econômicas, crises políticas, daqui a pouco vem eleições, e aí a gente não sabe o que vai acontecer logo ali adiante. Eu acredito que é, sim, uma necessidade você ter, nem que seja 5% do seu portfólio. Eu ia falar isso. Exato, nem que seja 5% dos seus investimentos alocados no Bitcoin. E aí depois a gente pode tratar sobre a questão da segurança na hora de você ter. Um outro aspecto que eu acredito importante que o Bitcoin traz, as criptomoedas, é da autorresponsabilidade. Você tem a oportunidade de se tornar o seu banco, de não ter que depender de meios, de intermediários. Essa a Ledger, ó. Aqui eu também tenho a minha, ó. Você vai explicar daqui a pouco para o pessoal o que é isso, mas fala aí. Então, nós ficamos de posse das nossas criptomoedas. Ou seja, Isso. se o governo resolver taxar 70% as fortunas, a minha ele não mexe, né? Assim, tenho certo receio em dizer o que o governo não consegue fazer, entendeu? Mas é um pouco mais complexo do que o dinheiro que está ali no banco, porque a gente não sabe até quanto que ela vai se depreciar ainda essa moeda. Então, mas as criptomoedas, elas trazem a questão da pessoa ter que assumir a responsabilidade por isso. Então, isso traz novas responsabilidades. E que eu acho que, ao longo dos anos, meio que a gente estava perdendo isso. A gente terceirizava as coisas por uma suposta segurança que não é real, é muito fantasiosa, e em troca a gente estava dando a nossa liberdade. Então, as criptos também trazem isso, das pessoas também assumirem essa responsabilidade para cuidarem do patrimônio delas. Uhum. Esse negócio que você falou dos 5%, eu acho muito interessante e é importante que vocês que estão aí prestem atenção o seguinte, né? Isso que a gente falou, vamos reduzir, tá, para 1% para quem é cagão, quem tem medo, quem está desconfiado. 1%, né? Então, se o sujeito investir 1% da carteira dele em criptomoedas, se multiplicar por 10, por exemplo, criptomoedas, ele ganhou bastante. Se ele perder tudo, que é uma hipótese que eu não trabalho, mas eu tenho que dar liberdade de quem é que vai perder, ele perdeu 1% da carteira. Então, é nítido que é muito mais vantajoso isso do que não se expor, né? Então, 1% da carteira em criptomoedas, você começa a aprender,
Uma dúvida que talvez você possa falar, né? Muita gente acha que tem que comprar um Bitcoin que está 30 É, mil. Então, com essa é 50 uma, reais, 100 reais, você pode falar aí um pouquinho. Dá para essa é investir uma, com pouco, né? claro, essa é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, mas você compra frações de Bitcoin, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Então, às vezes, e aí muitas pessoas acham que é complexo, difícil comprar, mas pode ser tão simples quanto você comprar ações. Então, assim, você usa uma corretora que seja segura, então não é tão complexo como tentam desenhar muitas vezes. É porque quando o desconhecido se torna místico, entendeu? Então as pessoas acham que é complexo. E outra questão, assim, que eu vejo com muita frequência, quase maioria dos detratores que eu vejo aqui no Brasil ou fora do Brasil também, são pessoas que são de outras áreas, muitas vezes é meio escuso o questionamento deles, os argumentos não param em pé. E aí você vê pessoas profissionais que estão da área da tecnologia, matemática, física, você pergunta para eles o que eles acham do modelo do Bitcoin, do ecossistema todo do Bitcoin, é uma outra visão completamente diferente. Ou seja, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com inovação, você vai conversar de criptomoedas, todo mundo entende, todo mundo investe, todo mundo. E aí você vai para o outro lado, ninguém conhece. Então, assim, quem está errado, né? É isso que a gente está falando. E outra coisa, eu escuto bastante o seguinte: esse negócio de Bitcoin acabou, né? Caiu tanto. Eu falo, olha, era 100 dólares há 4 anos, agora está 6 mil dólares. Eu não sei aonde que vocês estão achando que acabou, né? É um negócio assim, enquanto o dólar, o real só perderam valor nos últimos 10 anos, né? O poder de compra é ridículo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma nota, ó, já que eu vou dar nota para vocês, eu acho que eu vou dar essa nota aqui também, olha só. Ó. Essa nota aqui todo mundo conhece, ó, R$ 1. Ela comprava uma Coca-Cola, hoje não compra mais nada. Um Bitcoin só se valorizou nesse período. Então, quem está errado, né? Quer dizer, é uma coisa... real não é nem 18 centavos. É algo assim, né? Então, mas é uma coisa tão óbvia para a gente que R$ 1 não vale mais R$ 1 e que no mesmo período o Bitcoin se valorizou. Como é que isso que é tão óbvio para a gente não é óbvio para as pessoas, né? Que as moedas estão perdendo o poder de compra. Não quer dizer que todos os outros investimentos sejam ruins, né? Até você pode falar, você é diretora de comunicação de uma casa de análise, vocês montam um portfólio, não é isso? E criptomoedas faz parte desse portfólio, né? Pode falar. Isso, a gente tem um relatório que é o Crypto Fragility Model. A gente monitora mais de 29 criptomoedas e no nosso portfólio a gente tem mais de 10, que são aquelas que a gente acredita para distribuir realmente a questão de risco e de ganhos. Então, mas a gente utiliza também inteligência artificial para mapear tudo que está acontecendo no ecossistema. Então, assim, o retorno é muito significativo que a gente tem no Crypto Fragility Model, justamente por isso, só para te passar aqui, só no acumulado de 2020 agora, o nosso retorno foi de 25%. No momento de queda, né? No momento de queda de... Exato. Só que um ponto até que a gente não gosta de ficar batendo é na questão dos resultados do portfólio, porque a gente não quer atrair as pessoas pela ganância. Senão ela vai embora muito rápido, né? É justamente pela questão da gente acreditar nos fundamentos das criptomoedas que a gente defende, inclusive, a tese do Bitcoin como uma possível reserva de valor a se provar no tempo. O ouro já se provou no tempo. O Bitcoin está passando por um processo. Mas é isso que a gente fala. Se você pensa em especular com o Bitcoin, não sei. Tem gente que especula, mas não é a visão que a gente tem do ativo. O mais importante para a gente é preservar o patrimônio. Então, por isso que eu falo sobre a importância de você ter ele no portfólio, para preservar o patrimônio suado que as pessoas dedicam tantos anos de trabalho para construir, não perder em uma semana de um crash. E você não acredita, assim, porque eu acredito nisso, tá? Até já estou te falando antes, de que também ele em algum momento vai virar uma moeda de troca. Então eu, por exemplo, eu tenho cripto, eu vou poder ir no médico e pagar minha consulta com criptomoedas, com a minha carteira de celular e tal.
Eu ainda acredito muito nisso, que vai virar uma forma de troca, né? Na Venezuela aconteceu isso, no Irã aconteceu isso, na Turquia aconteceu isso, no Zimbábue. Países que têm inflação alta começaram a usar criptomoedas nas trocas, né? Porque não Sim. perde valor. Sim, exato. Não, com certeza, acredito ainda no futuro de utilizar as criptos, já podem ser utilizadas, né? Tem locais que aceitam. Eu acredito que tem outras moedas que não o Bitcoin, tipo a Litecoin, por exemplo, que é mais rápida o processamento, que podem dar ter melhor funcionalidade para uso de trocas voluntárias. Então, acho que pode ser interessante, mas eu acredito. Um outro ponto que as pessoas costumam comentar é assim: mas é um dinheiro que não existe. E o dinheiro que está lá na sua conta do banco, ele é o quê? Ele não existe, então, mas porque ele é digital, na verdade, tudo que a gente utiliza, a maior parte do dinheiro que a gente está utilizando é digital. Só que no caso do Bitcoin, ele tem todo o trabalho por trás. Tem trabalhos matemáticos, tem trabalhos de tecnologia, de energia que é empenhado naquilo, diferente do dinheiro que a gente vê digitado aí no teclado, que são das moedas estatais, né? Inclusive, há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a estudar, tinha muito receio, porque as pessoas falavam assim, mas é tudo muito digital, eu gosto do papel, né? Eu escutava muito isso. Só que agora tem países que estão proibindo o dinheiro em papel, porque é muito mais fácil para o governo controlar o dinheiro eletrônico, ele controla tudo que você está fazendo. E assim, eu não quero que o governo controle tudo que eu faço, eu quero ter a minha liberdade, né? Eu quero gastar onde eu quiser sem o governo saber, mesmo que eu não faça algo ilícito, né? E eu acho que a criptomoeda devolve esse poder pra gente, né? Exato. Inclusive o Bitcoin, ele não te permite, você não fica anônimo ao utilizar. Na verdade, é possível rastrear as suas transações através da blockchain. Tem uma moeda que tem a questão da privacidade como central, que é a Monero, Monero. tem várias, isso, tem várias. Tem até mais, a Monero é a mais conhecida, né? Só que tem poucas corretoras que querem disponibilizar ela, né? Alguns países proíbem. Eu acho que pouca gente entende que esse ecossistema de criptomoedas é um negócio muito interessante, né? E aquilo que a gente estava falando, né? Com R$ 50, R$ 100, você pode se expor a isso e começar um estudo, né? Porque é um negócio com uma certa complexidade, assim, mas que vale a pena a pessoa entender. Não faz nenhum sentido a pessoa não olhar para a criptomoeda, olhar ação, olhar fundo imobiliário, olhar poupança, olhar um COI, um CDB, e não olhar uma criptomoeda, né? Entendeu? Exato. E até para quem tem certa desconfiança, então eu recomendo estudar sobre a tecnologia blockchain. Começa a estudar isso que você vai ver a robustez de toda a tecnologia que está por trás das criptomoedas. Não é um dinheiro criado do nada. Na verdade, tem muito empenho atrás disso. Tem muito trabalho por trás delas. Então, tem muito valor. E diante da necessidade da gente ter liberdade de fato, porque o que a gente está vendo é uma perda cada vez maior das nossas liberdades. E a gente vê que as pessoas abrem com facilidade delas. A gente está vendo o medo fazer com que as pessoas abram mão da própria liberdade, policiem outras pessoas, porque eu não sei se você já deve ter visto pela rede social. Pessoas falando, olha ali, tem que chamar a polícia porque tem tal pessoa que está andando na rua. Tem que prender todo mundo. Uma amiga minha tem loja, estão denunciando os empresários que estão tentando trabalhar de alguma forma. Aí na cidade dela, eu não vou abrir aqui agora, mas um funcionário denunciou o dono da empresa que estava tentando fazer algumas coisas, né? Aí o dono foi autuado, a polícia chegou e tal, ele aproveitou na hora, demitiu todo mundo, fechou a empresa. O cara tá tentando sobreviver ali, o cara tá tentando fazer um negócio mínimo. Então isso parece até aquela coisa da União Soviética antiga, né? As pessoas apontando o dedo, é um negócio... Mas você sabe que eu acho que o cidadão comum, e muitas das pessoas que estão assistindo a gente, ele não percebe essa falta de liberdade e ele não percebe essa questão da impressão de dinheiro, dessa perda. Quando eu mostro isso aqui, ó, eu tenho muito dinheiro, eu vou encher vocês de dinheiro nos brindes. Não vale nada. E o nosso dinheiro também não está valendo nada. É isso que as pessoas não conseguem entender, entendeu? É. Né? Exatamente. Eu acho que
Pode falar, pode falar. Falta consciência em relação a esse assunto. Acho que por muitos anos também. Acho que a internet nos permitiu muito trazer esses debates e tirar de pequenos grupos essa questão, que antes ficava muito restrita a alguns grupos, tipo da tecnologia, os cyberpunks e tudo mais, e foi matemáticos, físicos, e agora está chegando as pessoas comuns. Então, a internet está permitindo isso. Muitas vezes eu falo assim, é complicado você lidar vendo tanta informação, bombardeado de informação todos os dias. Aí você vê o posicionamento de algumas pessoas e você fala, eu não acredito que essa pessoa está se posicionando dessa forma, ela está defendendo uma medida autoritária. Mas a rede social não está transformando ela em outra pessoa. A rede social está mostrando a essência dessa pessoa. Então... eu vejo muita gente voltando à história da valorização, e eu acho bacana vocês falarem em reserva de valor, e por isso que eu nunca deixo de estar comprado em criptomoeda, né? O que eu mais vejo é o seguinte, por exemplo, a gente está fazendo uma live sobre criptomoedas no momento em que está sendo considerado um momento de baixa, né? Então ninguém está falando do assunto. Quando o Bitcoin se valorizar, ou quando as outras moedas perderem valor, e aí o Bitcoin se valorizar por pesos e contrapesos, vai todo mundo falar do assunto. Isso também acaba sendo ruim, né? Porque você só atrai o ganancioso, você não atrai aquele sujeito pelos fundamentos, né? Então, será que agora não é o momento de falar de criptomoedas, quando realmente vale o fundamento e não o valor? Esse tem sido justamente o nosso trabalho na Convex, em trabalhar com este perfil de público. E tanto que às vezes as pessoas reclamam, por que vocês não botam aqui toda semana os resultados de vocês? A gente fala, só tem acesso aos nossos resultados toda semana os nossos assinantes. Fora isso, eventualmente a gente divulga aqui, mas não é isso que a gente quer atrair, a gente quer mostrar... Aos poucos, a gente quer que as pessoas também aprendam. Tem muita gente que às vezes procura o cripto e pergunta sobre os relatórios, o Crypto Fragility Model, e pergunta, é um curso? Não é um curso. Vai te exigir que você busque conhecimento sobre o ecossistema de criptoativos. Você vai ter que, por conta própria, estudar para poder seguir as recomendações. Então, exige isso das pessoas, que elas passem a entender mais sobre os fundamentos do que se preocupar com o preço. Se tem fundamentos para a gente ter um ciclo de alta, não importa que vá bater no fundo. Você sabe que a tendência no médio e longo prazo é de alta. Inclusive, eu vi você comprando lá no fundo. Não, eu comprei no dia que travou tudo, o dia que todo mundo ficou com medo, que eu vi meus amigos que investem no mercado com medo. Eu falei, cara, agora é a hora, porque está todo mundo, até quem acredita, se borrando. É a hora do fundo, e realmente foi, bateu $3.600. Mas eu queria até trazer uma outra questão para a gente estar chegando perto do final. Para complementar, Charles, outra coisa que as pessoas também às vezes não relacionam é que ao se expor ao Bitcoin, você também está se expondo ao dólar. Então, mesmo com algumas quedas que a gente teve agora, recentemente, como o dólar teve altas, então isso... Ficou... você sai do risco Brasil, né? Você não está no risco Brasil quando você investe em cripto. E aí eu queria até fazer uma nova consideração. Aproveitando o meu dinheiro, que eu não estou rico aqui, eu queria falar o seguinte, né? Nesse momento de coronavírus, no mundo inteiro, o pessoal está imprimindo dinheiro. Imprimindo dinheiro. E em maio agora, o Bitcoin vai ser cortado pela metade a mineração. Então, o halving. Então, eu acho que é quase que um eclipse, é quase que uma tempestade perfeita. Porque de um lado os governos estão imprimindo moeda e do outro a rede do Bitcoin. Para quem está assistindo a gente, basicamente o Bitcoin é produzido todo dia, tá, gente? Estou simplificando. E a produção vai cair pela metade. Então, se vai cair pela metade, vai ficar mais escasso. Então, assim, a recompensa, né, que é paga aos mineradores vai reduzir pela metade. Isso. Então, com isso, vai reduzir o número de bitcoins minerados diariamente. Só que como a tendência a demanda, né, pelas criptos, pelo Bitcoin não vai reduzir, ela mantém constante ou aumenta, ainda mais diante desse cenário, então a tendência é que ela vai ainda se valorizando ainda mais, se apreciando. Então, é importante o pessoal entender que
não tem desculpa para não estudar, no mínimo. Eu acho que ninguém é obrigado a investir, né? Eu nem posso fazer recomendação, mas eu posso recomendar que vocês estudem, pô. Porque não adianta chegar lá na frente, tanto em valor, que eu falo muito, quanto em fundamento, que a Tatá está falando. Então a gente pode trazer duas funções, né? Tanto valor quanto fundamento. Vocês têm mais de 1.000 pessoas assistindo a gente aqui. Lá na frente, quando o governo carimbar uma moeda, eu tenho moeda de todas as gerações carimbadas aqui. Por que vocês acham que a de vocês não vai ser carimbada, né? Quer dizer, a gente é diferente. Então, eu acho que para a gente chegar perto do fim aqui, que recado você gostaria de deixar para as pessoas que são jovens, não viram inflação, não estão percebendo a perda de moeda, porque o governo também ele consegue esconder, né? Ninguém fica fazendo conta para ver que está perdendo. Ninguém se tocou que R$ 1 não compra uma coca mais. Ninguém se tocou disso, entendeu? Então, o que você gostaria de falar para o pessoal assim, de futuro e liberdade, né? Então, primeiro ponto, eu acho que é a gente ficar atento a esses passos que têm se dado, o caminho de autoritarismo. Eu acredito que não é, até a Ana Paula Henkel, ela fez um artigo que eu achei bem interessante, que ela falou que não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Então, sensacional, não é ela. você ter um divisionismo, é isso aqui que tá certo, isso aqui tá errado. Não, é hora de você realmente analisar e pensar estrategicamente em alternativas. Apenas mandar todo mundo ficar em casa, proibir as pessoas de sair em casa, não vai resolver o problema. Ali, momentaneamente, pode estancar aquilo ali, mas a partir do momento que as pessoas voltem a circular novamente, a gente vai ter de novo nova crise, disseminação realmente do vírus. Mas o ponto central é o seguinte: o governo pode até fazer recomendações para as pessoas, fazer campanhas de educação, ter cuidado na questão sanitária, essencial isso. Mas proibir as pessoas, igual teve uma proposta agora, não sei se você viu, do Freixo, de que aluguel não é surreal. Fala que Ele propôs que não possa ser feito reajuste no preço de aluguel, que não pague o aluguel. Ou seja, o que ele pensa? Então, mas aí é o Estado avançando sobre o cidadão, né? As pessoas não entendem isso, né? Que o Estado está cada vez avançando mais, né? Avançando mais, avançando mais. Qual o limite disso, né? Tem outro aspecto que as pessoas também não enxergam, que assim, na verdade, existem duas classes só na sociedade. Existem os pagadores de impostos e aqueles que vivem daqueles que pagam impostos. A gente deveria estar questionando agora por que os governos não estão cortando agressivamente os impostos? Por que eles não estão reduzindo absurdamente a burocracia que impede que a gente crie soluções? Igual, por exemplo, eles estavam com problemas na produção lá dos respiradores porque tem patentes e tudo mais. Por que não reduz drasticamente essas burocracias? Porque não é interessante para eles enquanto a população for extremamente conveniente em dar a sua liberdade em troca de uma suposta segurança que não existe. Quem tiver que ficar doente ainda vai ficar. Então, eu acho até que a gente está atento a isso. Teve uma invasão, uma fábrica da 3M, o governo pegou coisas, quer dizer, o governo cheio de dinheiro compra coisa, paga, incentiva o cara a produzir mais, né? Por que ele incentiva mais? O governo quer tomar os bens da pessoa. Eu vi essa notícia do Freixo, ele queria, inclusive, cortar em 30% o valor dos aluguéis, mas o que ele quer mesmo é invadir a liberdade das pessoas de negociarem, né? Acabar com a propriedade privada. E teve uma pessoa que até comentou no tweet do Richard e falou assim: mas em tempos de crise, o respeito à propriedade privada é questionável, né? Meu Deus. O que você acha disso? Não, eu acho assim, gente... o patrimônio dela no imóvel, os recursos dela, e aí ele acha que simplesmente tem que passar por cima dos direitos dessa pessoa. E ele falou que a gente não tinha empatia e não pensava no outro. Essa pessoa não está pensando no outro. Ela está pensando na ideologia. É complicado. Galera, é o seguinte, a gente vai falar mais sobre... Eu vou abrir uma caixinha. A gente queria falar de fundamentos hoje aqui, tá? A gente queria falar de fundamentos, não de dúvidas pontuais.
Eu vou abrir uma caixinha. As dúvidas que vocês têm de onde comprar, quanto custa, o que fazer, depois eu vou responder algumas. A Tatá vai responder no perfil dela outras, eu vou colocar o arroba dela aqui. Basicamente, o que eu queria trazendo ela, obrigado demais, era abrir a mente de vocês o seguinte: Bitcoin não é um negócio que você vai ganhar X ou perder X só. Ele é muito mais complexo, né? Tem a ver com muito mais fatores do que isso, tá? Então, Inclusive, eu acho que... tem algumas dicas. Eu tenho dicas de livros para Pode falar. quem quiser começar a estudar sobre esse Pelo amor de mercado. Deus, fala aí. Um deles é do Fernando Urrich, que é um livro que é super acessível e o PDF é gratuito, está disponível na internet, que é Bitcoin, a moeda na era digital. E tem também o Bitcoin Standard, do Saifedean Ammou. Ele é muito bom, esse livro, é um dos melhores nesse sentido. Tem o Blockchain Revolution, do Don Tapscott e o Alex Tapscott. Outra dica de livro muito boa é do Hayek, que é a desestatização do dinheiro. E questiona justamente por que o governo tem que ter um monopólio do dinheiro, que isso não faz o menor sentido. Tá. Só tenho a agradecer. Pessoal, conforme eu falei, eu vou encher vocês de dinheiro que não vale nada, para vocês entenderem que o dinheiro perde o valor. E aí vocês vão me entender quando você receber o dinheiro e não conseguir comprar nada. Tá, obrigado. A gente pode combinar o seguinte: mais alguns meses, acho que depois do halving, dessa quebra da mineração, desse corte, a gente combina de fazer uma outra live para falar mais um pouquinho aqui, até porque o Bitcoin já tem mais de 10 anos, eu acho que vai durar mais de 10 anos, então a gente vai ter que ter oportunidade. Eu queria te agradecer e depois, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou postar aqui os livros que ela recomendou junto do arroba dela, do perfil, para quem quiser seguir. Muito obrigado aí, Tatá. É isso aí. Fala, pode falar. Charles, eu também quero te parabenizar pelo trabalho que você faz, muito didático, sempre trazendo informações, dados para as pessoas, agrega muito valor a todo esse ecossistema. Eu vejo que você também é uma pessoa que tem humildade, sabe, perante as incertezas do mercado, você sempre falando, tome cuidado, comece a adotar. Quando você começou também a falar sobre a importância das pessoas terem a reserva de emergência, algo que estava sendo ignorado, a importância das pessoas terem caixa. Então, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas que têm consciência disso, porque tem a pele em risco. Então, também quero te parabenizar pelo teu trabalho e agradecer aí pela live. A gente pode fazer outras, avançar em outros. A gente pode fazer outra até depois. Essa questão da carteira 90-10, né? Que eu sei que eu acho que você gosta também, que é 90% mais protegida e 10% com um pouco mais de risco. É uma coisa bacana. Eu acho que a gente pode fazer outras coisas para. Mas eu queria mais te trazer assim para dar uma luz, porque eu fico aqui falando o dia inteiro pro pessoal. Olha para aquele Tonda, olha para aquele. Aí eu estou trazendo outra pessoa, vai todo mundo olhar, entendeu? Para criptomoedas. Mas acompanhem, pessoal. Independente, como o Charles falou, independente se você vai começar a investir ou não, que eu acredito que você deveria, por uma questão de redundância até mesmo. Comece a estudar sobre esse ecossistema, comece a estudar sobre esse mercado, porque mais do que nunca esse conhecimento vai ser necessário e fundamental logo mais. Então, é uma área que vai ser muito exigida aí nos próximos anos. Então, eu acho essencial que as pessoas comecem agora a se dedicar a isso, para elas já estarem preparadas para o que vai acontecer. Tá, vamos dar um sorriso para o pessoal bater fotinho. Valeu, galera. Aí, pronto. Obrigado, Tatá. Boa noite, valeu. Obrigada, boa noite. Pessoal, então foi isso. Eu vou agora vou abrir uma caixinha aqui daquelas de perguntas. Vocês vão colocar as perguntas. A gente queria falar de fundamento, exatamente o que a gente combinou antes de não ficar falando só de valor. Eu vou abrir a caixinha e vou colocar também os livros que ela recomendou e o perfil dela. Agradeço vocês mais uma vez. E quarta-feira, 9h18, temos live aqui, hein? Beijo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez.